No fim de semana passado, numa loja maçônica de Brasília, o general Antônio Hamilton Mourão falou abertamente sobre a possibilidade, mais ainda, ele falou sobre a necessidade de intervenção militar. Na minha visão, que coincide com a visão dos meus companheiros do alto comando do Exército, estamos na situação daquilo que poderíamos lembrar da tábua de logaritmos, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. E dentro de um ambiente fechado, né? Eu considero que seria algum tipo de transgressão eu pregar isso abertamente, e não foi o caso. Foi um debate onde estavam discutindo uma hipótese. Dentro de uma sociedade supostamente secreta, que é uma loja maçônica. Na realidade, aquela sessão ali ela foi aberta. Só a opinião de um pastor mediante as escrituras. Eu tive observando nesses dias e até mesmo eu vi aquela parte do vídeo, vou colocar um trechinho para vocês, do Adélio. Ele acabou esfaqueando o presidente Bolsonaro. E teve uma parte que ele disse que ele foi mandado pelos maçons. Veja aí. Mandado por alguns maçons. E gerou muito problema e nós acabamos levando o tapa e a gente ficou os dois com a delegacia. Lá depois depoimento e saiu. Mas foi enquadrado em quê? Eu não sei, eu não lembro. Uma moça que colheu o depoimento só perguntou se eu queria tocar a ação para frente, eu disse que não. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em si. Que ele disse, eu fui mandado pelos maçons. E com a ideologia ou os métodos que a maçonaria, que os Illuminati trazem, na verdade, para governar o mundo, a ideia deles, desde os tempos antigos, eles têm assim um método de trazer o caos, fazer o caos acontecer, e depois eles mesmos levantam o herói. É uma obra satânica isso. É como eu dar o veneno e depois eu mesmo crio o antídoto. E com isso nós observamos que eles, a maçonaria, com maior evidência está aí. Nós observamos aí até nesses dias o vice-presidente, o qual nós brasileiros votamos no Bolsonaro, votamos para o maçom. Esse é declaradamente. Bolsonaro também é maçom. A maioria de todos aqueles que estão do lado de Bolsonaro são maçons. Tem a sua hierarquia maior, menor, mas tem e são. E não podemos descartar de nenhuma possibilidade que ele seja também. Mas devido às alianças com os pastores e com as igrejas, ele tem evitado de falar sobre isso. Mas os sintomas, as situações, tudo levam a crer em seu discurso na maçonaria, enfim, que também seja um membro da entidade maçônica. Observe, veja esse vídeo. General, a maioria dos evangélicos apoia Bolsonaro. Eu quero saber quanto aos maçons, eles aprovam o governo? Segura a resposta, porque é hora dos comerciais. Depois a gente vai conhecer um pouco da história do general Mourão com a maçonaria. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Nós temos a honra e a alegria de estar conversando com o vice-presidente Hamilton Mourão. E acabamos de ouvir o belo hino da maçonaria. Sem letra, nós fomos informados pelo Davi Bernardo, nosso guitarrista, que é a letra de Dom Pedro I. E vamos ver a calorosa recepção que o Mourão recebeu na loja maçônica do Rio no ano passado, ao som de outro belo hino, do Exército.
Alguns dizem que a maçonaria não é exatamente uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, preferem ser chamados assim. Faz sentido uma sociedade secreta no século XXI? Não, não faz, né? O que acontece são os ritos que existem na maçonaria, né? Que, como toda sociedade com suas particularidades, ela procura preservar, vamos dizer assim, esse ethos, né? Mas, na realidade, a maçonaria é um conjunto de homens livres, de bons costumes, que se reúnem para não só debater os problemas nacionais, mas como também buscar auxiliar as pessoas. A maçonaria faz um trabalho social muito grande e desconhecido. E a maioria, então, está com o governo, está apoiando o governo Bolsonaro? Olha, eu tenho frequentado aí os nossos templos de norte a sul, de leste a oeste, e só tenho recebido palavras de apoio ao trabalho do presidente Bolsonaro. Do Hamilton Mourão, falando sobre que Bolsonaro tem todo o apoio da maçonaria. E interessante de saber que o Adélio, que esfaqueou, disse que foi os maçons que mandou ele esfaquear o Bolsonaro. E com isso o Bolsonaro então se torna o quê? Com aquela facada, com aquela situação. Então todo o país se compadece dele e o povo vota para ele e derruba-se o PT, a ideologia de gênero e toda aquela roubalheira que estava acontecendo no país. Mas na verdade, todos os digamos, partidos, eles pertencem à ordem mundial. Todas elas têm que obedecer à ordem mundial. Não importa se é o PT, PSDB, PMDB, MDB, não interessa. Todos têm que se enquadrar na lei da ONU, na lei mundial, da ordem mundial. Tem que se enquadrar. Se não se enquadrar, não compra, não vende. É como se fosse o sinal da besta, o big sinal da besta mundial. Não chegou até nós, mortais pequenos, mas já é regido o sinal da besta. O sinal da besta, o grande sinal da besta, ela já atua. Ela atua no quê? No governo, nos governos. Se você não tiver e não obedecer às diretrizes da ONU, então você não pode ter vínculo. Você não pode comercializar, você não pode ter, como se diz, contato com outros países. Então você fica neutro. Você tem que estar lá. Até, observe bem você, que até mesmo a China tem uma cadeira lá na ONU. E a China o que é? Um país comunista. País terrível. Que não tem liberdade de expressão. Que não pode. Não é uma democracia. Isso é só para vocês terem uma ideia. Vejam bem, essa semana o nosso presidente esteve também em vários países islâmicos e até mesmo na China e deu apoio condicional, deu apoio, digamos assim, estamos com a porta do Brasil aberta aos chineses. Tudo em prol o quê? Em prol do comércio, em prol o dinheiro, em prol ao sistema desse mundo. Liberou até mesmo as entradas, não precisa nem ter visto mais. E ele, cada país que o Jair Bolsonaro está indo, está entregando a nossa nação de portas abertas para que venham e entrem e façam o que quiserem. Em prol o quê? O dinheiro. Em prol o quê? A globalização. Em prol o quê? Para que venha o reino e virá o reino do anticristo. Queira você ou não, eu não, virá o reino do anticristo. E nessa observância, eu observo aqueles que não têm visão de Deus, principalmente a igreja. Às vezes quando nós falamos da igreja, as pessoas falam no sentido, mas não podemos falar da igreja. Como não? A palavra nos mostra lá na carta, lá nas 7 cartas do Apocalipse, ali fala da igreja, o Senhor fala, e Ele diz, vá e fale. Vá e pregue. E Jesus mesmo começa a pregar. Falar na boca do seu servo, de João ali, dizendo, vai e fale. Tenho contra ti isto. Sabe quantas igrejas se salvam ali, amados? Perfeitamente
Só uma. Tem 7, mas só uma andava na verdade e da justiça de Deus, que era a Filadélfia, a fiel, a Filadélfia. Ela sofria. As demais era rica, era bastarda, as demais tinha todo tipo de heresias dentro, e o Senhor estava repreendendo, porque o Senhor queria salvá-las. Mas dá-se a entender que elas existiriam e elas não dariam ouvido. Talvez algumas pessoas que estão lá possam ouvir a voz, porque Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Então aquele que é ovelha verdadeiramente ouvirá a voz do Senhor e vai sair dessa Babilônia. Vai sair da Babilônia. Porque o próprio Jesus disse: sai do meio dela, povo meu, e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão nas Escrituras. Porque tudo que está nas Escrituras vão se cumprir. E a palavra diz mais em Apocalipse também, que todo aquele que acrescentar, o Senhor acrescentaria as pragas, né? Que está no livro. Tem todas aquelas pragas, o Senhor vai acrescentar mais para aquele que acrescenta, que aumenta, que cria história, cria fábulas, inventa mentira. E aquele que tira, só lê a caixinha de promessa e tira os outros textos, o texto e o contexto, só usa o pretexto ali, um textinho. Aquele que tira, o Senhor disse que vai tirar a árvore da vida. E quando o Senhor fala tirar da árvore da vida, se você não tem a árvore da vida, você não tem vida. Então você vai ser condenado. É o meu entendimento. O Senhor também tirará da parte da árvore da vida. E o que a árvore da vida faz? É o fruto espiritualmente dizendo que Deus vai nos dar, que dá a nós a saúde eterna, a salvação eterna, estar com Ele para sempre. O Senhor disse que vai tirar aquele que tira. Pode observar que então a situação de agora que estamos vivendo, ele piora. Observe nosso vizinho Argentina. Acabou de ter eleições. Quem ganhou? Vejam aí. Vejam o que está nas matérias. Assistam aos jornais. Vejam nas matérias quem que ganhou. Quem eles são. Eles são o PT. Digamos assim, para você entender, o PT do Brasil. O que ganharam lá. Por quê? Porque quando esse governo que perdeu agora era um governo que ganhou, era conservador, como no caso seria agora Jair Bolsonaro. Só que ele não fez aquilo que deveria fazer, a lição de casa, em servir ao povo, em servir à nação. Trouxe a direita, conservador, vamos fazer isso, aquilo, mas não fez nada. É o mesmo que aconteceu na Argentina, que agora o PT lá da Argentina, digamos assim, para você entender, o partido, né, que voltou ao poder como se fosse o PT. É a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Jair Bolsonaro trouxe essas reformas que só beneficiou até agora só o rico. Reforma trabalhista, da Previdência. Sequer o primeiro ponto que eu vejo e posso falar é que ele deveria ter feito primeiramente a reforma política, enxugar a máquina, tirar todos aqueles adereços, todos os benefícios que eles têm, auxílio gravata, auxílio paletó, auxílio gasolina. Teve se não me engano, deputado e senador que gastou R$200 mil de combustível, dava para dar a volta no mundo várias vezes. Apresentou a nota e eles pagaram. Então, ele deveria ter enxugado a máquina, ele deveria ter feito a reforma política, acabado com esse cabide de partidos que recebem milhões. Até uns 3 anos atrás, eles recebiam cerca de 400 milhões, depois subiram para 800 milhões, agora subiram para quase 2 bilhões, para dividir entre os partidos, para fazer o quê? Lavagem de dinheiro. E, é claro, desviar para o bolso deles. E eles desviam, aliás, eles tiram isso legalmente. Eles tiram bilhões, colocam esses bilhões na conta dos partidos e dividem em si, na verdade. É isso que eles fazem. E quando eles fazem isso, tirando do orçamento da população, eles estão tirando esse dinheiro de onde? Dos hospitais. Eles estão tirando esse dinheiro de onde? Da saúde, da segurança e da educação. Coloquei as coisas mais primordiais aqui, as mais necessárias para que um país progrida
e cresça, digamos no sentido sem sofrimento, que é a educação, saúde e segurança. Bolsonaro, ele está deixando a desejar com essa nação, porque na verdade ele deveria defender o quê? O órfão, a viúva e o estrangeiro que não tem herança contigo. É a este que ele deveria representar, defender. Mas na verdade o que tem acontecido, ele tem defendido a elite, defendido os bancos, defendido a classe dos políticos, o qual sequer foi tirado qualquer tipo de benefício deles, mas escravizando o povo. Com isso, ainda continua, na verdade, o grande desemprego sobre essa nação. Mais de 13 milhões de desempregados, mais de 25, 30 milhões que trabalham informalmente, que nem estavam se englobados nessa situação de carteira registrada. Nada tem se mudado para melhor, mas tem mudado-se para pior. E com isso o governo Bolsonaro está caminhando para dias terríveis. Porque vai chegar o final do tempo que até mesmo quando soltarem ou se soltarem o Lula, ele vai dizer, viu o que ele fez com o país? E o que aconteceu na Argentina agora, essa semana, vai acontecer no Brasil. Se o Lula se candidatar, Lula vai ser eleito e o PT voltará ao poder. E amargoso será por nossa própria culpa. Por nossa própria culpa. Em votar no Bolsonaro? Não. Na verdade, é por idolatrar o Bolsonaro. Porque não se deve a idolatrar o homem, a idolatrar imagens. E é o que essa nação tem feito. Pastores têm levado a adoração. Você vê nas redes sociais, no Facebook, em todas as mídias sociais, as pessoas mais falam do governo Bolsonaro, mais adoram o Bolsonaro do que a Deus. Buscam mais o governo humano do que a Deus. Entrega mais os seus caminhos ao governo humano. A palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Aí, você pode ter certeza que pode ser que não melhore tanto. E não vai melhorar, na verdade. Não sendo pessimista, mas o Senhor nos dará o livramento. Porque a palavra de Deus vai ter que se cumprir de um jeito ou de outro. Mas o Senhor dá o livramento para o seu povo, ainda que passe por essas tribulações. Nós passamos sorrindo, porque o Senhor nos dá o escape. Mas quando nós não temos o Senhor, nós não temos escape. Sofremos junto e morremos. A nação é sufocada. Os irmãos são sufocados. Por quê? Porque não entregaram o seu caminho ao Senhor. Não confiaram no Senhor. Aí você vê então que Deus entrega a nossa nação, ou qualquer nação, que não se dobra ao Senhor. O Senhor usa de juízo, pegando esse tipo de homem, que serve a Bafomé, que serve a Satanás, que serve a idolatria, e coloca como jugo, como Deus fazia com Israel. Quando Israel não queria nada, porque Israel era assim, quando estava no sufoco, então buscava a Deus. Quando estava passando fome, buscava a Deus. Quando estava com necessidade, buscava a Deus. Mas quando estava tudo bem, aí ele se voltava para outras nações, a adorar outros ídolos, e se desviava da verdade, não obedecia mais os mandamentos do Senhor e nem os estatutos. É o que acontecia naquela época. Na verdade, é o que acontece da mesma forma naquele tempo, acontece hoje. O que acontecia naquele tempo, acontece hoje. Deus entrega uma nação. Deus entrega o seu próprio povo, para que possa abrir os olhos, para que possa acordar do sono da morte. É o que Deus faz. Tem um versículo lá em Jó, não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas vejam aí, eu vou colocar no vídeo aí para vocês. Que Deus fala com o homem de uma maneira ou de outra, em sonho ou em visão, para aterrorizá-lo, para colocar medo, e se desvia do mal. Deus fala em figura, em sonho, em revelação. Deus fala pela sua palavra, para que o homem se desvie do mal. Deus faz isso. Então Deus muitas vezes permite que situações
vem acontecer como está acontecendo, nós podemos ver quanta injustiça do STF, quanta injustiça desses mercenários que se introduziram na política e estão lá comendo e bebendo às costas do povo, e mesmo assim, comendo nas costas do povo, eles votam tudo contra o povo. É o que eles fazem. Por isso, querido e amado, meu amado irmão e irmã, eu digo a você, tire experiências do que você vê na política, de tanto engano, de tanta mentira. De lá você pode tirar proveito de ensinar outra pessoa, a tua família, teus filhos, tua igreja, os irmãos, mostrando a verdade de Cristo, que o único governo pleno e verdadeiro é do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Tanto que para isso ele manifestou, para desfazer a obra do diabo e trazer a salvação para nós, e um dia nós estarmos na glória, e lá nós nos serviremos, e lá nós trabalharemos, lá nós teremos um corpo glorificado, semelhante do Senhor Jesus, igual dos anjos. Lá nós não cansaremos, lá nós não teremos fome, lá nós não teremos sede, lá não haverá injustiça, mas lá haverá alegria, como diz na Escritura. Então o que eu devo pregar e você deve pregar? Pregar o reino dos céus. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Essa é a proposta para mim, essa proposta é para você. Céu, eternidade. Quando você fala céu, se lembra lugar de descanso, regozijo e alegria. Paraíso, da mesma forma, é o que Deus tem prometido aos seus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos às intempéries da natureza que vem sobre a terra. E estamos sujeitos também diante dos homens maus, que vivem somente ao seu bel prazer. Há homens que só pensam em si mesmo, que são amantes de si mesmo. Sempre foi assim, sempre será assim, até que venha o dia do grande trono branco, e tudo isso será aniquilado. O enganador, o pecado, o inferno, a morte, todos serão lançados no lago de fogo. E aqueles que se entregarem a Cristo reinarão eternamente com o Senhor em alegrias e prosperidade eterna de alegria no Espírito Santo. É o que diz as Escrituras. Por isso eu digo a você, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra em obedecer, amando primeiramente o Senhor teu Deus. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer para você, não queira para o teu próximo, para a tua família, para os teus filhos, para o teu vizinho. É o que diz. E se você não quer, então você vai pregar o quê? A verdade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi predetado muito até mesmo nessa eleição. Mas foi predetado no sentido carnal, humano, o qual não agradou a Deus. E vocês podem observar que já está vindo o juízo sobre tudo aquilo que estava encoberto, o secreto, o escondido, está estourando nas mídias sociais. Corrupção, engano nos filhos do Bolsonaro. Está aparecendo. Nada está em oculto que não possa ser revelado, que não será revelado. De Deus não se zombra, de Deus não se escarnece, usando a sua palavra santa, que salva, que cura da alma, que salva do inferno, que tira as pessoas do inferno e traz a eternidade, porque almas são eternas. A palavra diz muito bem claro que vale mais uma alma do que todo mundo, do que o mundo inteiro, mais vale uma alma. E veja quanta riqueza que tem numa terra. E essa riqueza, essa mesma, que o Senhor vai passar no fogo. A palavra diz que o Senhor vai destruir com fogo. E fez, não reformou. Tem muitos que falam que Deus reformou. Nada de reforma, e fez. Está escrito, fez novos céus e nova terra. E o mar já não existe mais. Deus não vai reformar coisa nenhuma na terra, como falam algumas seitas, alguns desavisados. Então toda essa riqueza que está aí, para Deus não vale nada. Deu trabalho? Deu. Mas para Deus, para você ver a importância que tem
a alma do seu filho, a alma do seu esposo, mulher, a alma da sua esposa, marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos. Mais vale uma alma. Então, nesse sentido, se você ama você, primeiramente amarás o seu Deus, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que diz. Então, você amontoará brasas vivas no céu. E o Senhor vai se alegrar do seu coração. Aquilo que você deseja para você, deseja para o teu próximo, ore pelo teu próximo, que tudo isso vai vir sobre você. No dia do galardão, Deus vai te galardoar por tudo que você fez. Não que você deva trabalhar por isso, mas Deus é justo. Ele fará isso, pois está escrito que Ele fará. Amém, amados? Vejam os vídeos aí, assistam as matérias da maçonaria, dos escândalos, e tire suas conclusões, para que você não se deixe se politizar. Não deixe politizar a tua vida. Se você tem uma igreja, um templo, não deixe politizar a tua igreja. Não deixe subir políticos do púlpito lá falar mentira, engano, dizendo que vai haver melhora, que tudo vai mudar. Não deixe. Porque a proposta da política é a mesma proposta do anticristo. E diz a palavra que ele vai ser aquele grande orador, com carisma, com mentira, e enganará a muitos. Porque ele vai pregar prosperidade. E aliás, ele vai ser próspero em tudo que fizer. Está lá em Daniel. Esse iníquo será próspero em tudo que fizer. Tudo que ele fizer vai dar certo. E tudo que ele vai propor é uma nova ordem mundial, é uma nova vida, justiça, paz, todo mundo ter casa, todo mundo ter dinheiro, todo mundo ter emprego, porque é um espírito do engano. E quando todos se entregarem a esse governo, a essa política, então diz as Escrituras que o Senhor vai manifestar a sua ira nos céus. E vai começar, depois de 3 anos e meio, mandar as intempéries terríveis sobre a terra. E aí os homens vão ver que Deus está no controle de tudo. Isso é tudo para que se cumpra a Escritura. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor vos abençoe. Amém? É só a opinião de um pastor mediante as Escrituras. Quanto economia foi possível comprar à vista, não? Eu estou com uma boa poupança, eu tenho uns 400 mil na poupança. É Globo Lixo, tá certo? A taxa de extrema pobreza bateu recorde no Brasil. Pelo menos 13 milhões e meio de pessoas vivem com menos de R$ 145 por mês. É o triste resultado do abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil. Segundo o IBGE, mais de 6% dos brasileiros vivem com menos de R$ 145 por mês. São 13 milhões e meio de pessoas, mais gente do que a população de países como Bélgica, Grécia e Portugal. É um recorde de pessoas em situação de extrema pobreza. Em 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, eram 11 milhões. Até 2014, 2 milhões e 300 mil saíram dessa condição. A partir de 2015, o número de homens e mulheres extremamente pobres só cresceu. Olha, veja, o Brasil é um país que teve uma distribuição de renda muito perversa. A maior parte das pessoas na extrema pobreza está no Nordeste e não tem nenhum ensino fundamental. O sujeito que está numa família que é pobre, tá certo? Ele vai frequentar uma escola na periferia que falta professor, tá certo? A família não tem condições de orientá-lo no estudo, tá? E aí a família também precisa de
uma pessoa a mais para gerar renda, então muitas vezes abandona a escola para arrumar emprego, para ajudar o conjunto da renda familiar. Já no critério de pobreza, entraram no grupo pessoas que têm rendimento de $5,50 ao dia, cerca de R$ 420 por mês. Enquanto a linha de extrema pobreza se alarga, a taxa de pobreza teve uma queda de 0,7%. Grupo da população que está mais inserida no mercado de trabalho. Como houve uma melhora do mercado de trabalho em 2017 e 2018, com o aumento do rendimento, isso se reverteu também para essa redução na pobreza. Para André Simões, o grupo de pobreza extrema não está tão inserido no mercado de trabalho. É importante que haja políticas, públicas voltadas justamente para que se reduza a vulnerabilidade deles e para que superem essa pobreza. O índice de Gini, que mede concentração e desigualdade econômica no país, divulgou recentemente que o rendimento médio mensal de trabalho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que da metade mais pobre em 2018. Bom, com esses números, professor Alberto, fica claro que a pequena melhora que nós tivemos no mercado de trabalho não chegou às populações mais carentes. Será que com essas reformas que virão, com a aprovação dessas reformas, esse cenário pode mudar? Extrema pobreza é a parte da população que está praticamente alijada do mercado de trabalho. É alvo de programas assistenciais, de transferências de renda do Estado para essas populações e que teve algum aumento na sua frequência com a grande crise econômica que nós tivemos. Essas medidas que foram implementadas ou podem ser implementadas pelo governo, tendem a melhorar o perfil da dívida pública brasileira, da dívida pública federal. E pode sobrar algum dinheiro mais para se fazer esse tipo de política compensatória. Agora, o dinheiro que vai para essa parte da população é muito pouco comparado com o tamanho do nosso problema fiscal. Então, alguma medida que seja feita para afetar o rendimento dessa população tem um impacto imediato são pessoas que ganham R$145 por mês por pessoa. Quer dizer, se você dobrar a renda dessas pessoas, passar para R$290 por mês, para elas tem um efeito de riqueza muito grande, para os cofres públicos não vai ser nada tão impactante assim. Então é preciso ter esse programa de transferência de renda, assistência social, jeito para, no curto prazo, mitigar o problema dessas pessoas, no longo prazo, educação, treinamento e inserção no mercado de trabalho. Agora, Vila, qual seria a saída ideal, na sua opinião, para acabar com esse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil? Estão faltando políticas públicas eficazes para isso? De um lado, o entrevistado destacou isso bem, a questão das políticas públicas. Do outro, precisa melhorar a distribuição de renda. É um absurdo. As últimas pesquisas, nesse mês, inclusive, passando por várias que foram apresentadas, a PNAD, etc., a situação é gravíssima e vem se agravando. Ou seja, é necessário enfrentar. Aí que é o problema, que você vai bater de frente com o andar de cima, que é muito poderoso no Brasil e que determina os rumos dos governos. Se nós olharmos os governos do PT, os dois governos do Lula e o governo 1,5 da Dilma, cerca de 1,5, porque afinal em abril de 16 ela acabou saindo, quando foi autorizado o processo de impeachment da Câmara dos Deputados, a situação é muito grave. O governo do PT não foi um governo de esquerda, nem um governo de centro. Basta ver que ele não atingiu o interesse do grande capital financeiro, que não é tributado no Brasil. Grande capital financeiro é uma festa. Se você tributasse o grande capital financeiro e tivesse políticas públicas adequadas lá para o andar de baixo mesmo, quase subterrâneo, da sociedade brasileira, nós poderíamos mudar com políticas públicas adequadas, entra a questão da educação, a questão da saúde, isso é um trabalho longo, agora passa pela política. Enquanto não tivermos governos igual esse pacote apresentado pelo Paulo Guedes é criminoso para o andar de baixo, é criminoso, leva à diminuição, por exemplo, de gastos de educação e saúde, gastos públicos, é um verdadeiro absurdo, Quando for analisado, agora eles fazem aquela festa, todo mundo acredita, a imprensa é chapa branca, a imprensa na área de economia, então, tudo chapa branca, basta ver ontem o que falava do leilão de hoje, tudo ao contrário, parece que é previsão de tempo, dá tudo errado. Então a questão que se coloca é política, enquanto não mudarmos, porque a economia está ligada à política. Enquanto não mudarmos a política, termos um governo efetivamente democrático, popular, nacional, que pense o Brasil, que olha para o andar de baixo e não governos como o atual e os anteriores, que fecharam os olhos para os pobres e miseráveis, essa situação vai se agravar e um dia o Brasil vai explodir.